Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos. E é interessante, Daniel, vou te apresentar daqui a pouco, porque eu sempre trago as pessoas para falar, professores, educadores, pessoas para falar de educação, e um assunto que sempre surge aqui é aquela história de que a escola prepara determinadas competências, mas não outras que são necessárias. Então, eu estou trazendo aqui o Daniel Borini, que é um diretor de financeiro, um CFO, mas que ele vai falar um pouco, né, sobre essa carreira, sobre essa trilha de finanças, que é uma área que está presente em todas as empresas, que tem um papel fundamental nas empresas, mas também vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre essas competências que são necessárias para o cotidiano. Daniel, primeiro, obrigado por vir aqui num sábado, eu sei como é complexo, e obrigado por ajustar a sua agenda para estar aqui. Eu queria que primeiro que você contasse um pouco sua história, né? Como é que você começou, como foi sua escolha profissional, como foi esse caminho até chegar no ponto que você está hoje, né? Atuando aí na direção financeira das empresas. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Esse tema ele é bastante desafiador, do jeito que eu gosto de conversar, porque pressupõe falar de carreira, que é algo que está cada vez mais em voga a discussão, porque ninguém tem uma carreira definida ou está sempre em transformação, e futuro dos negócios, que também é algo que está em constante mudança hoje em dia, né, um contexto bastante desafiador. A Então, gente não sabe para onde está indo. não sabe para onde está indo. Então, é bem desafiador esse tema aí. Espero que a gente possa bater um papo bem legal sobre isso. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, sou Daniel Borini, sou natural de Ribeirão Preto, nasci aqui, me formei aqui na minha base, né, escolar. Eu estudei aqui na USP de Ribeirão Preto, mas eu também cheguei a fazer um tempinho de faculdade lá na Universidade Federal de Uberlândia, Ciências Contábeis. E essa escolha por profissão, eu acho que ela vem um pouco da nossa história de escola, né? Eu sempre fui uma pessoa que fui representante de sala, cuidava lá das festas, queria organizar, então tinha essa questão de organizar, cuidar das finanças. E meu pai também trabalhou em banco, acho que isso de alguma forma até inconsciente me motivou. Também em algum momento já quis fazer administração, direito, mas acabei me encontrando aí em ciências contábeis. E essa formação em ciências contábeis é uma formação muito técnica. E ela, em algum momento da minha vida, né, eu tive muita sorte de passar por empresas. Né? A minha grande escola foi a Nestlé, que no ano da minha formação coincidiu com eles estarem vindo para Ribeirão Preto, abrir um centro de serviços compartilhados. E a Nestlé é uma grande escola, uma grande empresa com oportunidades de carreira. E eu vi que isso era insuficiente, você ter um curso técnico, um curso que te ensina uma atividade técnica. Sim. Poxa, aí depois eu descobri que estudar é um estado permanente, não mais uma condição pontual. Ainda mais com essas mudanças que estão acontecendo. Demais. Hoje em dia, né, fala muito do lifelong learning, então é algo que a gente tem que estar meio que na nossa cultura. Então eu fiz MBA em administração de empresas e depois optei por formações mais assim específicas, né? Cursos de curta duração. Eu fiz curso na Dom Cabral, fiz um curso em Londres na London Business School de finanças corporativas. Há alguns anos atrás, no meio da pandemia, eu me aventurei para fazer um curso de finanças comportamentais, uma matéria, uma disciplina dentro do mestrado da USP. Enfim, agora recentemente fiz um curso de conselheiro na Start. Então, assim, eu estou sempre procurando aprender coisas que fogem do meu trivial, né, da minha formação básica. Deixa eu pegar um ponto no que você falou, porque eu acho que é muito legal. O curso superior, pela própria definição dele, né, ele é um curso profissionalizante, a gente dá uma profissão. Alguns cursos até bem específicos, como você falou, ciências contábeis, é um curso muito técnico mesmo, como as engenharias são também. Alguns outros cursos têm um pouco mais de abertura, a própria administração ela não é tão focada assim, ela é um pouco mais ampla, medicina, mas alguns cursos são bem... Mas, de qualquer forma, o curso superior ele forma o profissional, né? Só que tem uma questão de que as escolas elas ensinam, e isso está na própria matriz do MEC, só a parte técnica, né? Deixam, às vezes, um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, né? De olhar para esse outro lado, né? O profissional de ciências contábeis,
ele hoje tem muito mais um papel de consultor da empresa, né, de um conselheiro, do que simplesmente fazer conta, né, que isso é automatizável, isso pode ser substituído, mas essa visão que o profissional de ciências contábeis tem, né, da saúde financeira da empresa, de como ela se organiza, ela tem muito mais valor do que simplesmente ser o guarda-livros, né, aquele nome. Certamente, assim, eu costumo dizer, né, para minhas equipes, para as pessoas que trabalham comigo, nós temos o propósito de resolver um problema dentro da empresa. E a formação técnica, ela ajuda a gente a criar uma identidade profissional, ajuda a gente a ajudar a resolver um problema específico. Mas como você falou, isso é pouco, é limitado. E aí a gente olha as nossas realidades do dia, vou dar o exemplo da contabilidade. Apesar de eu ser formado em ciências contábeis, eu tenho meu CRC ativo, né? Posso assinar balanço, eu já não faço contabilidade há muito tempo, eu uso a contabilidade. Então, hoje, eu fico pensando assim, o que o profissional que escolhe fazer um curso de ciências contábeis pode contribuir para dentro de uma organização, né? Uma vez que você tem vários processos automatizados, como você mencionou, que praticamente vai construir de uma forma muito mais eficiente os relatórios. Então, é onde começam a surgir as necessidades de você hoje trabalhar competências que extrapolam aquela sua formação básica. Então, comunicação. Eu digo que comunicação, a gente estava conversando há pouco sobre comunicação, para mim, a parte mais desafiadora. Então, você vai falar de balanço patrimonial para não financeiros. É uma habilidade de comunicação que você tem que ter para traduzir algo que eu costumo dizer que o contador fala para o contador. Sim, né? sim. Na verdade, a empresa, né, desculpa, Daniel, ela tem várias línguas, né? Tem o cara de logística que ninguém entende o que ele fala, tem um cara de finanças que fala só. Tem várias línguas diferentes e, de certa forma, elas são até incentivadas, porque dá aquela sensação de pertencimento. Eu estou entendendo o que você está falando, o outro não está, né? Como isso é complicado nas empresas. Não, é demais. E aí que eu te falo que aí já começam os grandes desafios, porque o profissional que ele precisa entender, principalmente quando ele vai progredindo na carreira, que ele vai começando a ter uma interação maior com pessoas lá dentro, que ele precisa transformar o técnico numa linguagem facilitada. E é por isso que eu falo que a gente resolve problemas, porque a gente tem que entender o problema de fora para dentro. E é isso que às vezes falta essa preparação na base escolar. A gente é muito bom para resolver um problema, mas a gente às vezes esquece, por exemplo, o contador. Eu falo tradicionalmente do contador, mas serve para as áreas administrativas de uma forma geral. A gente esquece o propósito da empresa dela existir. Né? Então, essas áreas são áreas de suporte, que elas existem porque a empresa está cumprindo com o seu propósito lá de entregar uma solução para um determinado central, cliente. Né? E aí, lá dentro da empresa, existe essa questão da comunicação, né, que é uma acho que das habilidades mais importantes que nós temos, de adaptar a nossa linguagem na hora que você vai falar com um técnico, que você vai falar com um não técnico, que você vai falar com um diretor, que você vai falar com um gerente. Outras habilidades que eu acho que está se tornando muito relevante no mundo de hoje em dia, né, nessa constante mudança, é a capacidade que a gente tem de aplicar a tecnologia no nosso dia a dia. Então, tem muitos cursos, você faz um curso de IA, você faz um curso de RPA, você faz um monte de curso, você participa de palestras, você lê livro, mas se a gente... E na prática? Na prática, você não consegue colocar aquilo para funcionar. E eu acho que esse é um ponto importante que você está falando, porque é o seguinte, a gente está passando por uma grande transformação nos últimos 2, 3 anos, que é muito acelerada, absurdamente acelerada, que é a da IA, e é o que você falou, tem se discutido muito isso, mas pouco se coloca na prática. Né? Pouco se coloca na prática. E eu vejo também que as pessoas ficam encantadas com isso, mas não enxergam como colocar isso no dia a dia da empresa. Né? Os termos bonitos é assim, né? Recentemente eu estava numa palestra de um banco e eles falaram justamente sobre isso, a diferença do que é hype e do que é inovação de fato. Né? O hype é aquele modismo que parece que todo mundo tem que fazer porque estão falando que tem que fazer, e a IA tem um pouco disso. A inovação já é quando você consegue realmente fazer algo diferente e o foco está no problema, o hype, o foco está na solução. Então, eu vejo muita dificuldade, até para mim mesmo, né, como diretor, de priorizar ou capturar isso para mostrar que isso, de fato,
não é um modismo ou é um discurso vazio. Pode ajudar dentro da empresa. Pode ajudar e você consegue aplicar e isso trazer resultados. Então, essa habilidade também não se ensina na escola. Olha, o que você falou é perfeito, porque eu acredito muito nisso e falo muito sobre isso. As competências técnicas que são ensinadas na escola, elas são fundamentais no início da sua carreira. É o que você falou, você vai entrar por uma porta ali, que o diploma universitário, de certa forma, é uma chave que vai te colocar dentro da empresa. Mas à medida que você vai crescendo na empresa, como você colocou, necessário do operacional e vai crescendo, o que faz você crescer são as competências comportamentais. A comunicação, que não é oratória, não é só apresentar, é saber entender, conversar, ouvir, escutar as pessoas, adaptar a sua linguagem. A capacidade de negociação, que é uma coisa que não se ensina na escola e que se usa o tempo todo, você negocia o tempo todo, né, com as pessoas. E uma negociação bastante complexa, porque às vezes os objetivos são conflitantes. Uma capacidade que eu sempre falo que talvez seja uma das mais importantes, saber lidar com pessoas diferentes de você, né? Porque a gente fica 10 horas por dia com pessoas completamente diferentes, de educação diferente, de crenças diferentes, de vivências diferentes, de histórias diferentes. E a gente vê na escola, às vezes, o aluno entrar no primeiro ano e ficar até o quarto ano da faculdade fazendo trabalho só com o mesmo grupo, né? Não, eu só gosto dessas pessoas. Mas, cara, lá na empresa você vai... E isso, muitas vezes, é o que vai fazer o diferencial do profissional na frente. Então, você falou dessa questão da parte relacional. E isso, quando você fala da negociação, eu vejo no dia a dia das empresas, é quase uma doença, e é muito comum a todas as empresas. A falta de disciplina de execução, de cumprir prazos, cumprir metas. As pessoas têm dificuldade de conversar uma com as outras, elas veem o conflito como algo ruim, quando na verdade o conflito ele existe, ele é natural, né, das relações humanas, e a gente tem que procurar encontrar um senso comum. Isso também é onde a formação tradicional, como você bem colocou, ela não te ensina na escola. Pelo menos a formação tradicional, né? E aí a gente talvez subestima um pouco a importância de um trabalho em grupo, sim. Né? De ter vivências que vão te treinar para essas situações de conflito. O que eu vejo muito hoje em dia também, né, eu estava até lendo agora há pouco, essa questão de resiliência, né, das pessoas. As pessoas elas estão muito emocionalmente muito assim, pouco preparadas para lidar com frustração, Sim. lidar com negativa, né, lidar com reveses. A gente tende, o ser humano naturalmente tende quando a gente não consegue fazer alguma coisa, procurar um culpado. Sim. Então, isso também outras coisas que a gente tem que procurar fortalecer dentro da nossa formação. E isso não é um diploma que garante, olha, eu tenho um diploma, então eu tenho resiliência. Isso é vivência, é sabedoria, né? E hoje, né, Daniel, talvez você, como você está à frente de uma equipe grande, uma empresa com bastante funcionários, você deve viver isso bastante. Hoje, isso já passou várias vezes aqui por essa mesa, existe uma certa fala, assim, esse jovem não está afim, ele não leva a sério, ele não tem resiliência, como você disse, né? E hoje tem um choque muito grande geracional, porque, de certa forma, a nossa geração ela foi meio que ensinada a lidar com essas frustrações, engolir uns sapos de vez em quando, né? E a gente vê que a geração nova, e sem crítica nenhuma, eu acho muito pelo contrário, eu até admiro essa capacidade que essa geração tem, de entender que assim, trabalho é importante, mas não é a coisa mais importante da minha vida, eu tenho outras coisas importantes também, mas isso gera um choque geracional, né? Eu trago aqui de vez em quando umas pessoas mais jovens para falar também, para a gente poder ouvir esses dois lados, porque eu admiro também essa capacidade que nós, a minha geração, eu sou um pouco mais velho que você, a minha geração, a gente às vezes ficava preso ali, né, numa gaiola de ouro, né? Você tem ali um bom salário, e você fica aguentando coisas que às vezes estão te fazendo mal, né? Quantos de nós adoecemos com isso? E o ambiente profissional, ele é um ambiente estressante, como você mesmo disse. Ele é um ambiente de estresse, né? Que adoece às vezes. Né? Esse às vezes eu fico me perguntando ou tentando entender, porque esse negócio de a gente ficar falando, na minha época, no meu tempo,
a minha época é agora. Sim. Eu estou vivo ainda, né? Então não tem essa da minha época, do meu tempo. Eu tô aqui vivo, eu preciso entender que essa é a realidade. Mas sem dúvida nenhuma, mudou um pouco essa questão do que é o trabalho na vida das pessoas, né? Porque você hoje contrata por exemplo, né, eu não tenho dúvida nenhuma que um bom diploma, uma faculdade de primeira linha abre portas. Sim. Mas depois de tanto tempo trabalhando com pessoas, eu vejo que hoje isso é, sem dúvida, uma qualificação Sim. inicial, mas muitas vezes não se sustenta. Não. E o que eu percebo também, né? Hoje tem muitos jovens, e eu gosto muito de trabalhar com jovens. A empresa que eu estou hoje, que é a Gold Pão, é uma empresa que já tinha estágio, mas ela fazia de uma forma muito pontual, e hoje eu tento sempre colocar um estagiário, porque eu falo, o estágio ele te ensina a trabalhar, Sim, ele te ensina a cumprir horário, te ensina... A prática que você Poxa, falou, eu né? aprendi a fazer arquivo fazendo estágio, aprendi a grampear folha, enfim. Mas eu vejo que as pessoas que estão hoje começando um trabalho, não é igual quando eu comecei lá, poxa, eu vou ganhar uma bolsa, eu preciso do dinheiro, eu preciso criar uma história para poder amanhã galgar um emprego. Hoje, eu acho que alguém já cumpriu essas necessidades básicas dessa geração e elas podem falar assim, poxa, de ganhar dinheiro eu consigo ganhar de outras formas. Mas eu ainda estou tentando entender o que faz esse jovem querer entrar num estágio, Sim. ou querer um emprego, ou um trabalho, né? Já nem sei mais, eu acho que ele Sim. quer talvez um trabalho e não mais um emprego. É uma relação diferente com a carreira, eu acho. Exatamente. Assim, isso é um tema, cara. Você tem um filho, né? Você está me falando, vocês têm um filho que vai entrar agora no ensino médio, o meu está no meio do ensino médio, e é uma discussão que a gente tem em casa, a gente conversa. Eu, como professor universitário, eu dou aula para jovens, né, de 20, 22 anos de idade, vejo todas essas discussões e gosto, e estou na empresa, dando consultoria também, e gosto dessa discussão. Eu vejo, tem uma questão de como a gente foi educado. Nós somos muito educados como o trabalho sendo a parte, né? Assim, você se apresenta pelo seu trabalho, né? Isso é muito forte na nossa sociedade. E eu vejo que essa é uma geração, eu acredito nisso que você falou, né? Ela tem algumas de suas necessidades básicas já atendidas, então ela tem uma relação diferente com o trabalho, completamente diferente, né? Então, assim, a gente tem uma visão de que eu tenho que trabalhar duro aqui agora para lá na frente eu ter uma posição, e essa geração, ela de certa forma acha assim, né? Eu não tenho que trilhar, se eu sou bom, se eu sou legal naquilo que eu faço, eu posso pular etapas. Não vejo isso como um ponto negativo. O que eu vejo é um choque de uma estrutura que tradicionalmente é hierárquica, que são as empresas, né? Com uma expectativa que não cabe dentro dessa hierarquia. E isso gera um pouco de descompasso ali nessa relação. Mas que eu vejo, por outro lado, que eles trazem coisas muito legais, a capacidade de aprendizado, a capacidade de trazer para a prática a tecnologia. Você falou dessa questão de hierarquia, você estava me dizendo que você trabalhou em empresas grandes, né, na Ambev. Antigamente, né, antigamente, parece muito tempo atrás, mas a impressão que eu tenho hoje em dia é todo mundo queria entrar numa empresa, passar por um bom programa de estágio, né, numa Ambev, numa Nestlé, ser um trainee, né, e galgar posições. O que eu vejo hoje é um pouco diferente. Você falou de hierarquia, isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação, porque todo mundo quer um cargo, todo mundo quer chegar lá, mas e ao mesmo tempo as pessoas enxergam a hierarquia como um posto, um título, mas também elas querem ter relevância na jornada. E eu acho que esse é o grande desafio para a gente, enquanto líderes dentro da empresa, ao mesmo tempo você criar um motivador de falar, olha, você tem uma progressão de carreira, teoricamente, quanto maior seu cargo, maior seu salário, maior suas responsabilidades, maior seu desafio, mas essa geração não quer esperar para eles poderem mostrar o seu valor. E aí onde está, eu não tenho resposta para isso, na verdade eu tenho perguntas para isso, de como a gente consegue
dar essas condições para que essa geração se sinta importante. Eles são, de fato, são agentes de transformação, são agentes de mudança, em que a hierarquia ela é importante, talvez por um título, talvez por um cargo ali, por um salário, mas em termos de entrega não é. E eu acho que as empresas tradicionais ainda valorizam muito a hierarquia. Sim. Né? Hoje, até uma discussão que a gente tem, né, quando a gente vai discutir missão, valores dentro da empresa, na nossa empresa tinha um dos nossos valores era respeito à hierarquia. Eu entendo, a gente está numa indústria, lidando com um público muito diverso, e isso era importante num contexto. O que a gente precisa agora é ressignificar, porque a hierarquia parece aquela coisa de comando e controle, e é tudo que essa geração atual não. Ela quer ter um senso de liberdade, um senso de identidade, um senso de propósito. Então, tem que tomar cuidado até como se traduz essa questão da hierarquia. E aí eu acho que entra um pouco do que a gente vinha conversando aqui antes da gente começar a gravar, que é assim, a escola ela prepara a parte técnica, sim, mas tem uma série de competências, dentre elas a competência da comunicação, mas também uma coisa que eu até comentei com vocês, eu estou dando um curso itinerário para jovens de 14, 15 anos, e eles também têm essa preocupação de perceber que a escola, seja o ensino médio, seja o ensino superior, não prepara para a vida. Né? O que é a vida? A vida é pagar conta, a vida é fazer imposto de renda, a vida é tomar decisões sobre o seu dinheiro, a vida é lidar com frustrações de vez em quando, lidar com pessoas que você não gosta. Né? A vida ela tem uma série de competências que são comportamentais e que às vezes não são ensinadas. E aí tem uma grande questão hoje, que está tudo na internet. Então, o que você mais vê são os coaches e os gurus, mas muita gente falando besteira, né? E esse jovem não tem a capacidade de julgar isso é besteira e isso é coisa boa. E aí entra um papel nosso também nesse sentido, né? De educar essa juventude, né? Nesses outros aspectos. Acho que agora você está entrando numa seara assim, porque eu como pai, eu tenho pensado nos meus papéis sociais, né? Tanto o papel profissional que eu tenho, mas também esse papel de ser pai, e eu acho que essa questão ela é extremamente relevante, porque eu acho que existe uma romantização de certas coisas, né? Então, por exemplo, parece que a vida ficou mais fácil algumas coisas, alguns caminhos ficaram mais fáceis, né? Então, hoje você abre lá uma conta numa rede social, né? No TikTok, no Instagram, você faz uns videozinhos, começa a engajar, quando você vê, você começa a rentabilizar, e assim, alguns se qualificam para isso e fazem disso uma carreira, mas muitos nem se qualificam. Então, esse dilema que a gente tem, você falou do papel da educação, né, que tem ali, acho que até a própria educação vai ter que começar a olhar, né, a educação das escolas ou os pais a olhar que isso pode ser uma opção, mas como que a gente qualifica para esses caminhos? Perfeito. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou contratar alguém, né, eu não posso mais nem fazer aquelas perguntas clichês, onde você se vê daqui 5, 10 anos, porque nem eu sei onde eu me vejo. Essa pergunta é meio cruel hoje, né? É cruel e é um clichê, porque hoje a pessoa, de repente, ela se forma, ou nem está estudando, vai lá, ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu, ela vai falar, não quero, vou fazer dropshipping, vou comprar coisa lá na China, vou abrir uma conta no marketplace e vou vender. E isso que a gente estava conversando, né, antes, um pouco a escolha do jovem, né, primeiro que ela é muito nova, né, ele tem 16 anos de idade, como é que ele vai escolher 16, 17 anos, como ele vai escolher uma carreira? Segundo que ela é uma escolha muito influenciada por uma série de aspectos. Primeiro da família, você contou sua história, seu pai trabalhava em banco, e o fato de seu pai trabalhar em banco, né, meio que te dá, você está vendo lá no cotidiano, né, a pessoa trabalhando, então isso te dá. Tem uma pressão da família, algumas famílias pressionam, dizer, você tem que escolher a profissão tal, porque a nossa família tem essa tradição, ou porque essa profissão tem aquela ideia de essa profissão dá estabilidade. Então você vê muito, aqui em Ribeirão é muito forte a história da medicina, porque aqui é uma região muito forte de medicina. Então
a medicina, o direito, tem essa pressão. Tem uma pressão da própria escola, né, que quer que você passe bem no Enem, que tudo isso que as escolas usam às vezes para se vender, e tem uma pressão da própria sociedade, que vai falando, oh, essa profissão é legal, então é uma escolha. Muitas das pessoas que passaram aqui, Daniel, contam essa história de que eu escolhi um curso, mas não era o curso que eu queria, ou eu desisti no meio do caminho, ou eu mudei de curso, ou depois eu formei, mas também nunca atuei nessa área, né? E eu achei muito legal isso que você falou, porque eu tenho acompanhado um caso de uma aluna no curso de jornalismo que mostra exatamente o que você falou. Quando eu comecei a lecionar, aliás, desculpa, no curso de publicidade e propaganda, eu comecei a lecionar para ela no ano passado e ela falou, não, eu sou influencer, não sei o quê. Eu moro numa cidade aqui perto e eu sou influencer. E eu falava, né, é uma ilusão, né, aquela coisa da ilusão. E o que tem acontecido no último ano e meio? Ela vem se profissionalizando. Ela hoje tem uma agência de marketing digital. Então, é um caminho? É. Muita gente lá atrás fala, não, tudo bem, mas isso aí é uma brincadeira que você está fazendo, você tem que ter aquilo. Ela está transformando isso realmente numa profissão. Hoje ela tem equipamento, ela tem gente trabalhando para ela tem um processo de captura de clientes. Você vê assim, é possível esses caminhos desde que eles sejam pensados, né? E aí que está o ponto. Eu vou até te confidenciar aqui uma coisa. Eu lembro quando eu era adolescente, o meu pai falava assim, você tem que ser torneiro mecânico. E olha, eu nem acho que até hoje eu não sei muito bem o que é um torneiro mecânico, né? Brincadeira à parte. Ou ele falava, você tem que fazer concurso público, essa questão de estabilidade. Sim. Hoje você fala assim, né, para algumas pessoas, concurso público parece que dá uma noção de uma pessoa acomodada, sim, né, uma pessoa que quer uma vida tranquila, sim. Né? E igual hoje também você fala assim, poxa, você não vai empreender, né? Poxa, vai ficar tendo uma pressão absurda que todo mundo tem que empreender. Eu falo, gente, não é todo mundo que empreende. Todo mundo tem que empreender. Ser elitista virou... ofensa. Meu filho, pai, você é elitista? Como se fosse uma ofensa, né? Não sei o que ele quis dizer. Você é PJ, o que você é? Enfim. Mas quando eu vou contratar uma pessoa, dependendo do nível dela, eu falo assim, ó, se você está no começo da sua carreira, é muito importante você ter um alinhamento da sua escolha profissional com a sua formação. Porque, de novo, eu sou daquele princípio que eu comentei aqui, que você se forma para aprender um conhecimento ali, né, para você colocar em prática um conhecimento para resolver um problema. Porém, quando aquele profissional já é um pouco mais rodado, vale mais a história dele do que a formação dele, tá? Eu já, dentro da minha equipe, eu tenho engenheiro trabalhando na área de finanças, por exemplo, né? Fiz uma entrevista do enfermeiro para trabalhar na logística. E super legal a história dele. Eu fiz uma pergunta até assim, falei, cara, o que você acha que você leva da enfermagem para logística? Ele me deu uma sacada assim, cara, o senso de urgência, o senso de cuidar, de ouvir. Isso é muito legal, isso é muito rico, porque chega um ponto que você... Aliás, sempre deveria ser assim. Você não está contratando um diploma, você está contratando um ser humano. Sim, sim. E hoje o mundo corporativo, né? E quando eu falo mundo corporativo, cara, que é um cara mais alquimista que o empreendedor? Sim. Um cara mais que tem que entender de tudo que o empreendedor. Eu falo que nem todo mundo é empreendedor. Exatamente. Então pega o intraempreendedorismo. Então eu quero os intraempreendedores. Se você escolher uma carreira para falar, como diz aí, sonhar o sonho de alguém, e eu acho que isso é super válido também. E hoje, a capacidade de você ser um alquimista dentro da empresa é o que vai fazer você um profissional diferenciado, porque o teu conhecimento técnico básico, ele já não é mais o suficiente, mas ele é o necessário, tá? É o básico do básico. Só que essas mudanças que a gente fala, essas pivotadas, né, que a gente dá na carreira, é o que acontece no mundo corporativo. Sim. Eu quero um contador na minha empresa olhando para a TI como ferramenta, eu quero ele entendendo de vendas, eu quero ele entendendo de negócio. Essa visão holística, né, do negócio, ela é fundamental. A gente fala muito hoje que nas empresas você tem que ter a tal da a T-shape skill, né, um nome bonito em inglês, que é o Tzinho ali, que é aquele olhar sistêmico, mas você também tem que saber se aprofundar nos temas. Então, você vai para uma reunião hoje... Você é um especialista em algo, mas você tem... Eu hoje... eu tenho um baita desafio debaixo do meu guarda-chuva. É a minha segunda empresa que eu trabalho
que eu tenho finanças, mas eu também tenho, por exemplo, logística, que é totalmente diferente, né? Mundos totalmente diferentes. Um é minha área de competência, é minha core competência ali, legal. A outra é uma área totalmente o oposto de finanças, imprevisibilidade, lidar com custos, problemas, basicamente custos. é complexo. E quando eu vou para uma reunião, eu tenho que me aprofundar naquele tema. Eu não posso mais ficar só no nível raso ali do entendimento. Então eu tenho que estudar o problema. Por isso que essas habilidades cognitivas de conectar os pontos, a capacidade, aprender, né? Sem dúvida, eu acho que vão ser mais valorizadas para sustentar a carreira. Mas, de novo, para entrar, cara, é o que vale, é o currículo. Não, você tinha usado o termo, né, do lifelong learning, né, que é uma coisa que vem sendo muito discutida e que, de certa forma, a gente sempre fez, né? O que você falou. Você formou num curso, depois você foi lá fazer um MBA, depois você foi lá para fazer um curso lá em Londres, depois você aprendeu outro curso. Sempre existiu este conceito. E a gente aprende um tanto de coisa, né? Se você gosta de cozinhar, você pega o YouTube, entra no YouTube e aprende a cozinhar, aprende a consertar um negócio. Então, essa capacidade de alta habilidade a gente já tem. Só que a gente precisa organizá-la para entender o seguinte, né? Que hoje, para mim, é uma grande questão que acontece nas empresas. Como as mudanças tecnológicas e sociais elas são muito rápidas, se você para de aprender ali um tempinho, você já fica para trás. E olha o que interessante que você disse. Eu disse, né, que eu comecei a ideia desse podcast para conversar sobre carreiras, principalmente com as pessoas mais jovens, explicar um pouco as carreiras. Mas tem dois públicos que estão muito relacionados à minha vivência profissional, que eu acabo sempre falando desses dois temas aqui, trazendo pessoas. Primeiro é aquela pessoa que começou uma carreira, seu exemplo aí, né? Você veio da área contábil financeira, mas hoje você tem uma outra realidade na sua mão e você precisa reaprender um tanto de coisa. Algumas pessoas chegam nesse meio de carreira e falam assim, cara, não era nada. Estou afim. É o cara do enfermeiro que você falou. Ele fez a formação, talvez ele começou a trabalhar, depois falou, isso não tem nada, não é isso que eu quero. E ele vai buscar um outro caminho. Isso aconteceu comigo quando eu fiz a transição do mundo, nunca saí do mundo corporativo, mas de ser um executivo de empresa e, né, de dar consultoria, treinamentos e tudo mais. E agora tem um outro público que eu me encaixo, que é aquele público que achou que ia aposentar, né? Mas que a aposentadoria não vai acontecer, porque a vida ficou mais longa, né? E as profissões mudaram, e ele está tendo que se reinventar completamente. Né? Então, essa capacidade de autoaprendizagem e de aprendizado, aprender constantemente, ela se tornou cada vez mais importante. E sabe qual que é o ponto que você está falando aqui, eu estou pensando? Era tradicionalmente empresas grandes, você tinha que se qualificar para galgar posições. Então, o diploma ele te qualificava para as próximas etapas. Ele era meio que uma chave. Isso. Né? Hoje, você tem que estudar e aprender e desaprender. E hoje não tem mais assim, olha, eu vou fazer um MBA, eu vou entrar e vou fazer aquele aprendizado tradicional. Sim. Como você mesmo disse, você tem YouTube, você tem livros, você tem N formas de aprender, né? E eu fico aqui pensando, né, no futuro das profissões, né? Então, você falou de aposentadoria. Parece ser algo tão distante. Eu não me vejo aposentado. Então, eu também não me vejo aposentado, mas, por outro lado, me dá um frio na barriga, como eu penso assim, tá bom, eu sei que eu sou um produto, eu sei que eu tenho uma vida útil, mas eu preciso também me reencontrar Sim. ou buscar. E aí, eu acho que esse que é o ponto. Quando a gente chega num certo nível profissional, a gente vai ficando mais maduro. Você falou que é mais velho do que eu. Acredito que você não seja tão mais velho do que eu, mas assim, vai chegando uma hora que a gente vai falando assim, né? O que eu faço com tudo que eu vivi, que eu aprendi? Né? Eu não posso simplesmente falar, aposentar parece assim, guardar tudo aquilo que você fez numa caixinha e pôr debaixo da cama e nunca mais usar. Então eu acho que ressignificar a carreira, hoje você está numa empresa, e eu já dei aula, inclusive, Sim. também, né? Só que eu dei aula muito jovem, dei 3 anos de aula numa faculdade. Por exemplo, eu acho tão nobre essa Sim. profissão de ensinar, ou de você ser um conselheiro, Sim. ou de, se você quiser ser um consultor,
mas eu acho que tem que ser feito de uma forma tão responsável e você tem que ter uma bagagem. E eu acho que esse que é o ponto. É a gente pensar aí no próximo passo, mas assim, com algo que a gente viveu, né? E isso que você falou é fundamental, com uma responsabilidade, né? Há muitos anos, Daniel, eu abordo a questão da carreira sempre desse ponto de vista que a gente está conversando aqui, da carreira como um caminho, de caminhos que podem existir, escolhas e tudo mais. E de uns anos para cá, virou um negócio falar de carreira, né? Virou o tal do, sem demérito algum, só estou dando a minha opinião, mas assim, de pessoas que não têm uma carreira, mas vão lá, fazem um final de semana um cursinho e acha que pode falar da carreira dos outros, né? E é o caso do conselheiro, né? Você falou que fez um curso como de conselheiro na Startse. Cara, o que é o ser um conselheiro? É alguém que já viveu a empresa, que já viveu os problemas da empresa, tudo que uma empresa precisa tomar de decisão, os impactos que as decisões das empresas têm, para depois você poder ser um conselheiro, né? Então, eu acho que esse ressignificar que você falou é exatamente entender assim, o que realmente eu tenho de conhecimento, de história, de sabedoria, de vivência que tem valor para outras pessoas. Pode ser um conselheiro, pode ser um professor, pode ser um consultor, né? Mas algo, transformar essa sua vivência em algo. Né? Olha que interessante. A minha escolha por fazer esse curso de conselheiro não é, claro, estou me qualificando para ser um conselheiro, mas não foi esse o meu principal objetivo. O principal objetivo de ser conselheiro, de fazer uma formação de conselheiro, foi para ajudar o contexto que eu estou vivendo hoje no meu âmbito profissional, porque a empresa está se profissionalizando e a tendência é que eu me relacione com o conselho. Então, foi uma formação para entender um pouco o outro lado da cadeira, né? Mas eu acho que existem alguns momentos na nossa vida em que o cabelo branco faz a diferença. Então, assim, eu hoje, talvez eu tenha um pouco de história ou de qualificação para ser conselheiro em alguns temas. Sim. Mas tem outros que não é porque eu tenho 20 anos de formado ou 20 anos de trabalho que me qualifica para falar de tudo dentro de um aspecto corporativo. Eu hoje lido com vendas, lido com logística, lido com TI, lido com finanças, mas eu não me sinto qualificado a ponto de ser um conselheiro para falar de vendas. Talvez na área de finanças eu tenho um pouquinho de experiência, né? E sem ser aquele cara saudosista que fica muito falando assim, eu já vi isso, isso eu sei como é que funciona. Que é o grande problema de consultoria. Eu dou consultoria para empresas há mais de 15 anos. E quando você entra no mercado de consultoria, você tem uma tendência a achar que você tem a solução das coisas. Então você chega na empresa e diz, não, eu vou resolver isso. E depois você entende que não tem nada a ver, não é esse o papel do consultor. Você tem que entender o contexto daquela. Você deu um exemplo aqui, você trabalhou na Nestlé, uma multinacional extremamente organizada, talvez referencial em gestão, em muitas coisas. E agora você falou, estou numa empresa passando por um processo de profissionalização. É muito parecida com a minha história. Eu trabalhei em grandes empresas e eu dou consultoria para empresas de distribuição que estão passando pelo processo de profissionalização por uma exigência, às vezes, da indústria. A indústria está exigindo que ela se profissionalize. E são mundos completamente diferentes. Mundos. O que funciona numa Nestlé, numa Ambev, não funciona numa... Né? Porque aí tem um aspecto relacional, tem um aspecto de história, que na empresa grande... Fabiana, isso aí é muito legal, porque assim, quando eu reflito um pouco, né, a minha trajetória foi assim, eu trabalhei de empresa grande e fui indo para empresas menores, mas antes eu era o rabo da baleia, hoje eu sou a cabeça da sardinha, alguma coisa assim, diz o ditado, né? E você está falando uma coisa que assim, uma empresa grande, do porte de uma Nestlé, eu trabalhei também no Grupo Algar, que é uma empresa fantástica, grande, né? Você está ali, você tem o seu técnico, você tem fazendo o seu dia a dia muito bem feito. Se você fizer tudo certinho, você vai ter fazer um processo bem desenhadinho. Bem desenhado.
meio que você sabe o que você tem que fazer para crescer, né? Tudo bem que existe uma competição de talentos muito grandes, assim, né? Tem muita gente boa em empresas grandes, é uma competição imensa, mas assim, se você se qualificar, se você entregar, ficou bem avaliado, você vai progredindo, né? Sim. Eu fiquei 7 anos na Nestlé, eu tive 5 promoções, então eu entrei como analista júnior e saí de lá como gerente. Então, assim, cara, eu acho que meio que eu não vou dizer que eu entendi o jogo, mas eu acho que em 7 anos eu joguei o jogo, né? E aí eu fui aprendendo que, conforme eu fui crescendo, e aí a gente volta a falar um pouco do começo da nossa conversa. Para quem quer se desenvolver profissionalmente, você perde um pouco, eu perdi, vou falar de mim, eu perdi um pouco aquele romantismo da grife, que é importante, o Daniel, o sobrenome Nestlé, o Daniel. Sim, da Nestlé. Que é um problema muito sério desse profissional mais velho, que ele vira o sobrenome dele, né? Vira. E quando ele perde isso, às vezes ele adoece. Ele perde a essência dele, né? Eu conheço pessoas muito próximas que trabalharam em multinacionais e ela perde, se aposenta ou deixa de trabalhar, fica assim, né? Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe quem ela é. E de fato, é aqueles carreiristas que trabalham muito tempo e que já confunde a pessoa com a empresa. Ela começa a se identificar muito. E aí, o que a gente precisa entender profissionalmente é que essas escolhas, às vezes inconsciente, mas deveria ser um pouco mais consciente, porque a carreira é algo que a gente tem que planejar, né? E as pessoas não entendem isso. A gente vai muito na maré ali das coisas, né? Sim. Então, é onde a gente tem que começar a abrir o leque e entender que, por exemplo, você falou de relacionamento. Numa empresa grande, cara, se você erra, é diluído, não é? Numa empresa menor, e você está num cargo maior, é com o dono ali, não tem jeito, cara. Então, assim, a transparência, a forma como você se comunica, mantém ele informado, enfim. As decisões têm um papel relacional também, elas não são meramente racionais. Muito, muito. E trabalhar, outra coisa também que eu aconselho muito assim os jovens, eu acho que quando você se forma, tem lá os seus 20 e poucos anos, e você vai trabalhar, é importante que você crie pequenos ciclos e, se possível, trabalhe em empresas de segmentos diferentes, multinacional, familiar, porque isso enriquece o seu repertório futuramente. Né? Para mim, se você quer se desenvolver. E em trabalhar em empresa familiar é totalmente diferente de trabalhar em empresa multinacional. A multinacional te exige, às vezes, não sei como que está hoje, porque eu estou um pouco afastado desse mundo da rotina, né? Mas é muito técnico. Sim, né? Não. Continua a mesma coisa, porque pelo próprio tamanho da empresa, ela é um pouco mais processual, né? As coisas têm que seguir processos, não tem jeito. Numa empresa talvez menor, familiar ou menos hierarquizada, cara, o relacional, a comunicação, são habilidades assim muito mais visíveis. Sim. Né? E não que o técnico tem que ser abandonado. Não. Mas, de novo, a gente volta lá no começo da nossa conversa, que foi a questão do que a escola ensina e do que a gente tem que aprender para se desenvolver nesse contexto atual. Né? Você sabe que, às vezes, conversando com pessoas que vêm de um mundo executivo e que estão há muito tempo no executivo, estão fazendo essa transição para uma empresa menor, né, de grandes empresas para uma empresa menor, eu falo assim, ó, a primeira coisa que você vai sentir como executivo, se você está num cargo um pouco acima, é o peso da caneta. Porque, assim, numa empresa grande, você toma uma decisão, assina ali um negócio e tem uma máquina por trás que vai fazer aquilo acontecer. Então, você basicamente assina o negócio ali. Numa empresa menor, você assina e você também vai buscar os recursos, você também vai colocar ele na prática, e você também vai... Então, assim, você se envolve muito mais no processo como um todo. Na grande empresa, como você falou, você faz o seu pedacinho ali e aquele pedacinho passa ali. Na pequena empresa, você está envolvido com tudo, né? Tudo que está acontecendo. Eu acho assim, eu acho que em todos os tipos de empresa, tamanho, é muito a tua atitude que faz a diferença, né? Eu sempre fui um profissional que eu fui reconhecido e recebi feedbacks de pessoas de uma pessoa que entrega. Então eu tenho uma entrega muito forte, né? Isso passa pelo meu senso de responsabilidade por garantir o final. Numa empresa
muito grande. Na Nestlé eu fui controller de commodities Latam. Eu tinha um processo que começava num país, passava pelo Brasil e terminava lá no Panamá, que era a nossa tesouraria regional. Eu não conseguia garantir o fim, mas eu tentava, de alguma forma, entender o começo e acompanhar o final, né? Então, você imagina como que é frustrante ou gera uma ansiedade para uma pessoa que tem um perfil como o meu, de querer garantir que tenha controle sobre tudo, né? Numa empresa menor, sem dúvida, é o que você colocou, a gente tem a caneta e a gente tem que garantir o todo. E você sabe uma coisa interessante, Fabiana? Às vezes a gente subestima um pouco, né, o peso que tem da atitude das pessoas nessa parte da entrega, porque direto que eu discuto muito com a minha equipe é sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente fala, né, cada um tem que ser responsável pelo seu, cada um cuidar da sua parte, né? Eu falo que é uma corrida de bastão ou uma prova de revezamento, né? Você faz o seu melhor, depois você passa pelo outro. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente, voltamos lá nas outras habilidades que a escola não ensina, que a gente tem que entender que a gente é responsável, se a gente está num processo, a gente é responsável pelo todo. Se eu faço o meu certo e todo mundo faz errado... lá na frente faz errado. Deu errado, mano. Deu errado. E numa empresa, talvez, menor, é mais fácil de você ver. Mas, para mim, não muda a atitude que você tem que ter numa empresa menor ou numa empresa maior. Enfim, eu acho que isso tem uma coisa ser humano. que para mim, que eu acho até negativa na empresa grande e que na empresa menor, né, eu não gosto do termo sendo profissionalizado, porque acho que todo mundo é profissional, né, mas ela sendo organizada de uma forma, os processos e tudo mais. É assim, eu vejo, você falou uma coisa lá atrás que é verdade. Existe muita competição na empresa grande, porque geralmente eles pegam pessoas com muito potencial, colocam todo lá dentro e, de certa forma, tem ali uma briguinha para ver quem vai se destacar mais. Então, eu vejo, principalmente naquelas empresas muito grandes, que têm muitas oportunidades de você se movimentar, que as pessoas, às vezes, estão preocupadas com essa movimentação e elas tomam decisões aqui que podem, no futuro, impactar, mas que ali vai dar um resultado imediato e ela vai ser promovida e, quando o problema vier, ela já está lá longe, não está nem aí para isso mais. Na empresa menor, você vai lidar com as consequências das suas ações, né? Porque no ano que vem você vai estar aqui no mesmo lugar ou em um lugar próximo. Então, a responsabilidade ela é diferente também nesse sentido. Esse é um ponto bastante interessante, porque, bom, você também vem de empresas grandes. O crescimento na empresa grande esse é um ponto que hoje eu reflito um pouco assim. Empresa grande, parece que todo mundo está de passagem na sua posição. Difícil você ver alguém que está lá há 20 anos na mesma cadeira. Porque se está lá, alguma coisa está errada. Está errado. Então, você falou, tem a entrega, enfim. Mas a parte relacional é muito importante numa empresa grande, porque você tem que ter visibilidade das pessoas. Então, se você fizer um bom trabalho, mas se você não tem uma pessoa que reconhece o seu trabalho e te ajuda a se movimentar, você vai ficar estagnado do mesmo jeito. Ou alguém vai te cutucar para você sair, né? Não vai ser uma progressão controlada de acordo com as suas aspirações. Eu tive muita sorte na minha vida profissional, principalmente quando eu trabalhei na Nestlé, de ter gestores, né? De ter chefes que patrocinaram o meu desenvolvimento profissional. Sou muito grato a eles. E isso é importante numa empresa grande. Muito importante. Você é quase um apadrinhamento, mas não é um apadrinhamento no sentido de a pessoa te apoia de forma incondicional. Ela te ensina. Né? Ela te ensina, ela te apoia, ela te mostra os caminhos, ela te expõe de uma forma positiva. Então eu tive excelentes chefes na Nestlé. Se eu tive a progressão que eu tive na Nestlé, foi graças aos chefes que eu tive. Né? Sou muito grato a eles por me apoiar no meu desenvolvimento. Empresas menores, por exemplo, a gente faz pesquisa de clima, né? E nós somos certificados, né? Nós tínhamos GPTW, agora nós temos a FIA. E sempre sai lá uma notinha assim, de favorecimento, não fica muito claro o que tem que fazer para ser promovido.
Cara, e a gente faz, mesmo a gente sendo uma empresa menor, a gente faz tanta divulgação, é tanta política para explicar como que a pessoa é promovida. Quando a gente abre uma vaga, a gente faz recrutamento interno. Então, assim, também existe essa conotação, talvez, numa empresa menor, de que você tem que Ser amigo do dono. ser amigo do dono. Você tem que ser amigo do chefe. Mas não é isso. Não. É que assim, é que a parte relacional sempre existiu. Sim, sim. Só que numa empresa de menor porte, eu acho que ela é mais evidente. Evidente, perfeito. Ela é mais clara. Daniel, por incrível que pareça, já tem 50 minutos que nós estamos falando. Então, eu queria puxar aqui uma pergunta meio para a gente falar do tema que nós nos propusemos, mas apesar que nós falamos dele o tempo todo, as empresas estão passando por grandes transformações, não só pela questão social, né, tecnológica que está impactando, mas também social. Nossa sociedade vem mudando, a forma como as pessoas se relacionam vem mudando, a forma como as empresas se relacionam umas com as outras muda. E nós, como profissionais, né, ficamos meio perdidos nesse meio aqui. A gente já falou várias vezes isso aqui, mas eu queria meio que você sintetizasse, né, para a gente pegar o tema que a gente se propôs. Como preparar minha carreira para esse futuro dos negócios, né, para o futuro das empresas? Então, quando você me convidou para estar aqui conversando com você e você deu essa pauta, eu fiquei pensando, eu posso falar de quem eu contrato, de quem está começando, de quem já está, ou até mesmo serve muito para mim isso. Eu gosto sempre das nossas histórias, dos nossos causos. Exatamente. Sabe o que eu acho? Assim, não existe uma resposta para isso. Eu acho que o que a gente tem que estar é muito aberto. A gente tem que entender o seguinte: o contexto dos negócios estão permanentemente mudando. Então, não tem como a gente prever como vai ser. Então, a gente fala muito lá do mundo bunny, mundo VUCA, né? São termos muito batidos. Mas saber viver nessa incerteza, eu acho que é uma habilidade por si só. Né? Saber lidar que eu sou uma pessoa que eu sempre tive um perfil muito de previsibilidade. A minha esposa sabe, né? Ela está aqui, que quando eu vou viajar, eu quero saber aonde eu vou, eu quero saber onde eu vou parar. Então, onde eu posso minha esposa faz todas as reservas. Ela é assim, então pronto. Então, aonde eu posso controlar, eu quero ter controle. Mas o contexto que a gente vive, você ter consciência e saber viver com isso já é o primeiro ponto fundamental. O segundo, a gente tem que, acho que entender, nós como produto. O que eu trabalho hoje muito é no autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, nós estamos, é uma visão crítica de nós mesmos sobre, primeiro, né, no que a gente é bom e no que a gente precisa melhorar. E aí a gente olha as dimensões comportamentais e as dimensões técnicas. Sim. A dimensão técnica, eu acho que ela é a mais fácil, porque sim, você está sempre desaprendendo e aprendendo. A gente está falando aqui, né? Hoje eu tenho a minha pauta na empresa ou é sobre inteligência artificial e toda essa parte de transformação digital ou é reforma tributária. Eu não fujo dessas duas pautas. Então eu preciso constantemente aprender e eu vou ter que estão sempre mudando. Porque elas estão sempre mudando. Agora, a minha competência na questão de lidar com frustrações, lidar com esse contexto, que é a parte pessoal, eu acho que isso é o que a gente tem que buscar nesse mundo de hoje, que é ter resiliência para passar por essa angústia de, poxa, não é uma ou duas pessoas, todo mundo pensa assim, poxa, a máquina vai me substituir, o robozinho vai me substituir. Direto tem uma matéria lá, profissões que vão deixar de existir. E a gente vai ficando só ansioso. Você falou do seu filho quer fazer direito. Sim. Ou economia. Meu filho também quer fazer direito hoje, né? Cara, daqui a pouco já estão falando que não vai existir mais. É uma das profissões mais dizem mais ameaçadas. Então, e aí? O que você faz? Né? Eu acho, Daniel, eu tenho uma opinião seguinte, a mudança sempre aconteceu. Né? A gente não tinha celular, cara, e a gente trabalhava sem celular. Tinha computador, mas não tinha internet. Então, eu falo isso muito com os vendedores da empresa que eu dou consultoria. Eles ficam assim, vocês vão usar IA para substituir a gente? Eu falei, bicho, você fazia pedido na mão, um bloco de pedido. Depois você passou a ter um celular para falar com a pessoa. Depois você passou a ter um tablet. Agora você tira o pedido lá da rua, você sabe o estoque, o financeiro do cara. Alguma vez eu te substituí? Não, a sua
grande competência não é fazer pedido, vender. A sua grande competência é a relação que você tem com os clientes. É isso que me interessa. Eu posso automatizar todo o processo, mas a relação você vai ter que fazer. Aí é que está o grande ponto, que eu acho que é assim. Se esse discurso ele precisa ser ratificado. Porque tem muita empresa que tem esse discurso e vai lá, na hora que põe um RPA, o que ela faz? Tira a pessoa, né? E aí ela começa a gerar, né, uma crença, e as atitudes dela fortalecem essa crença, né? Sim. Então, assim, eu não sei, você já se parou conversando com WhatsApp? Você nunca perguntou? Estou falando com uma pessoa? Não, tem hora que você fala, gente do céu. Eu faço, às vezes, essa pergunta. Estou falando com uma pessoa, estou falando com um agente, né? Mas, assim, eu acho que o ser humano, no contexto atual, essa acho que é a grande habilidade. Eu não tenho uma resposta objetiva. O que eu acho é que a gente tem que estar aberto, e o que eu vejo é que existe, por medo, por uma resistência, a gente tem medo do novo, a gente tem medo da mudança, a gente nega. Isso é só de... Não é comigo, não vai me atingir. Então, né? Não vai me atingir, isso é passageiro, nossa, isso está muito longe. Isso são reações do ser humano normal da negação, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma grande habilidade que a gente tem que ter. A habilidade de, vamos experimentar, vamos ver se isso realmente funciona. Que aí volta lá no começo da nossa conversa, que é a capacidade nossa de pegar essas tendências e essas tecnologias, aterrizar ela no nosso mundo e ver o quanto dela de fato funciona para o meu dia a dia. Nada vai acontecer, eu falo muito isso para o meu time. Ou nós somos o agente de mudança, ou nós somos o agente mudado. Ou você participa da mudança e abraça ela, e você ajuda no processo de transformação, ou alguém vai fazer isso. Ou você vai ser o substituído. Ou você vai ser o agente mudado, mas que vai acontecer, vai. Então, a grande competência que nós temos que ter, tirando as técnicas de novo, que é o nosso alicerce, é abraçar essas tendências, essa mudança constante, essa incerteza, essa falta de controle, essa imprevisibilidade. E aí, Fabiano, vem uma questão assim, pessoalmente, a gente tem que estar muito preparado para isso. Porque se o cara hoje, até financeiramente, sabe? Sim, se o cara hoje acha que ele está seguro no emprego dele, ou se ele acha que, né, ele está bem ali na carreira dele, a empresa dele pode ser vendida. Sim. Amanhã o produto que a empresa dele faz pode se tornar obsoleto. A carreira, o cargo dele pode deixar de existir. Pode. O cara que tinha uma licença de táxi lá que ele pagava, eu lembro que há muito tempo atrás custava R$250 mil para você ter uma licença lá no aeroporto de Guarulhos. Não, chegou o Uber lá, o que esse cara faz com esse produto? Não, e você sabe que isso é um ponto assim. Eu tenho estudado muito a questão da carreira 50 mais, exatamente porque nós estamos nessa transição de profissionais que viveram a vida inteira achando que iam se aposentar com 60 e poucos anos, e que agora estão lá com 50, 55, às vezes 60 anos, e vão ter que trabalhar mais 10, 15, até porque a própria vida ele não quer mais parar, porque a vida ficou mais longa, ele quer se sentir ativo. E isso que você falou é perfeito, porque ele tem que se preparar em vários aspectos. Ele tem que se preparar no aspecto de saúde, né? Ele tem que se preparar no aspecto mental, né? de saúde mental. Ele tem que se preparar profissionalmente, ele tem que dizer, olha, o que eu preciso aprender, como é que eu uso esse conhecimento que eu tenho, eu vou virar um consultor, eu vou virar um professor, eu vou virar isso aqui. Mas ele tem que também se preparar financeiramente. Porque se ele trabalhou a vida inteira em uma empresa, tinha o salário dele, que né, o que você falou, hoje se critica o CLT, né, mas teve lá aquela carreira, aquela progressão dessa ele vai chegar num momento agora que ele não vai ter isso. Né? Quando eu fiz uma grande transição na minha carreira, eu primeiro me preparei financeiramente para depois fazer, porque muita gente comete essa imprudência, né, de deixar a coisa acontecer, que é uma competência muito pouco abordada nas escolas, que é essa competência financeira, né, de gerenciar o dinheiro. Não, e assim, eu tenho um perfil assim muito conservador. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu acho que eu guardo mais proporcionalmente do que gasto, porque eu tenho uma preocupação, talvez até exagerada, com o futuro. E eu tenho colegas opostos, né? Sim. Eles brincam assim, não, mas e se amanhã o mundo acabar? Eu falei, a pergunta não é essa, a pergunta é se o mundo não acabar. Se o mundo continuar, o que você vai fazer? Né? Porque, assim, eu acho que aí a gente volta,
conectando todos os pontos que a gente falou. Nós temos que ter, primeiro, consciência da nossa jornada profissional, né? Da nossa, que nós somos um produto que tem um ciclo de vida e que em algum momento nós vamos tomar uma escolha consciente por nós mesmos, ou pode ser que no meio do caminho vai ser tomada, né? Às vezes pode acontecer da empresa não querer mais estar aí com a gente, ou você está empreendendo que o teu negócio não dá certo, e você tem que ir para um caminho, e de novo, aí eu vou voltar naquele ponto que você vai ser um consultor, tá bom, mas você vai ser um consultor do quê? O que você vai vender? E aí você tem que ter tanto uma preparação técnica, profissional, quanto financeira. Porque e emocional, né? A gente está falando, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Porque você vai. O cara que trabalhou empregado a vida inteira, com aquele senso de segurança, vai empreender, primeiro que ele vai ter que aprender a viver na incerteza. Né? Tem empreendedores, eu falo. Hoje virou moda falar que todo mundo tem que empreender. Não, nem todo mundo tem esse estômago. Né, não tem estômago, não tem cabeça para isso. Você está disposto a ganhar um mês, no outro não ganhar, né? Pagar primeiro os outros para depois você receber. Né? A famosa renda fixa ou renda variável? A pessoa acha que empreender é trabalhar menos, na verdade é trabalhar mais. Eu nunca vi um empreendedor trabalhar menos que um empregado. Pode ser ilusão que as pessoas falam assim, eu vou ficar rico, vou parar de trabalhar. Não, os empresários estão todos aí trabalhando, né? Tem dinheiro, fez patrimônio, mas continua trabalhando. Exatamente. Bom, Daniel, primeiro te agradecer muito pelo bate-papo, foi muito, muito legal. O podcast ele tem muito esse papel, né, assim, de a gente ouvir histórias, né? As histórias elas contam, porque você falou uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Todo semestre, início do semestre, início de ano, tem lá as listas nas revistas, nos portais, nos canais, profissões que vão morrer, profissões do futuro, profissões não sei o quê. Nada disso é verdade, nem para um lado nem para o outro, né? Cada pessoa tem um caminho diferente, uma trilha diferente, e o podcast eu acho que foi feito para isso, para discutir esses assuntos. Então, pessoal, se vocês gostaram, a entrevista do Daniel vai estar completa no podcast no YouTube e no Spotify, e os cortes nas redes sociais, né, você acompanhe. E eu já vou te convidar para uma coisa que, a partir de hoje, eu estou começando a falar. Você é o episódio 81, eu comecei esse podcast em janeiro desse ano, mas me dediquei muito a ele, e estamos no episódio 81, final de novembro nós estaremos no episódio 100, e nós vamos fazer um encontro presencial, estou convidando todos os entrevistados, já te convido agora, para que nós possamos nos encontrar, fazer network, conversar com as pessoas, compartilhar a experiência. Então você já está convidado. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo nosso bate-papo, e não deixe de acompanhar, seguir aí, acompanhar nas redes sociais, que vai ter os cortes com alguns insights muito legais que o Daniel trouxe para a gente, e até o nosso próximo encontro.